Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Amém, irmãos. Graça e paz. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos conduza por esse momento de palavra, um momento tão especial em que Deus derrama sobre os nossos corações a palavra dele. A palavra que eu quero compartilhar com os amados nesse momento está lá em Atos no capítulo 3, vamos ler os primeiros versículos. Atos capítulo 3 retrata pouco tempo depois de toda a paixão de Cristo. Pedro e João subiam então à porta do templo e chegando na porta do templo, eles estavam indo para fazer a sua adoração e lá tinha um aleijado. Esse aleijado estava pedindo dinheiro. E a Bíblia fala nos primeiros versículos de Atos 3, em que o aleijado então pedia dinheiro. Pedro olha para o aleijado e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E imediatamente aquele aleijado se levanta e fica de pé. Pega a cama dele e sai, e vai embora. Se a história parasse aqui, seria um grande milagre. Se a história parasse aqui por si só, já seria um grande milagre. Mas nós temos uma lição mais profunda a aprender com tudo isso, e esse é o momento que eu queria tratar com vocês. Porque algo de mais profundo aconteceu com aquele aleijado. Algo de mais incrível aconteceu com aquele aleijado. Talvez nos primeiros momentos ele não tenha percebido, mas algo muito profundo e muito similar ao que aconteceu comigo quando eu me converti, o que aconteceu com você quando você se converteu, o que acontece conosco em todo momento. Toda vez que a nossa humanidade, que a nossa carnalidade tenta se aflorar e tomar o controle das nossas vidas, nós passamos por uma experiência parecida com esse da aleijado. Não de ser curado no físico, mas de falir. Olha que incrível essa perspectiva. Aquele homem ele era aleijado a vida inteira. Aquele homem, a Bíblia fala que todos os dias ele era colocado naquele lugar para pedir esmola. Então perceba que toda ajuda que aquele homem recebia levava ele sempre para o mesmo lugar. Toda ajuda que ele recebia levava ele somente ao mesmo local. E era aquilo. Isso me diz, irmãos, que nem toda ajuda que nós recebemos nos leva para algum lugar diferente daquilo que nós já estamos. Isso começa então a nos ensinar que talvez esse seu desalento, talvez essa descrença que você ou alguém da sua família passa quando fala: eu já tentei ir para a igreja, eu já tentei fazer isso, fazer aquilo, né? Mas nunca consegui nada, né? Sempre tive mais do mesmo. Isso já nos mostra que nem toda ajuda nos leva para algum lugar. As pessoas levavam aquele aleijado sempre para o mesmo local. Era o tipo de ajuda que ele recebia. Era o que tinha para ele. Mas em um determinado momento, outra ajuda chegou, outro tipo de ajuda chegou. Me passa dois homens, Pedro e João, o aleijado pede dinheiro, ele é curado. E olha que incrível isso. Aquele homem foi curado e ele não era mais aleijado, ele não era mais mendigo, mas esse era um problema para ele. Porque veja, a vida inteira ele era mendigo, a vida inteira ele era um pedinte, a vida inteira ele era um pedinte, era isso que ele era. O que ele sabia fazer era isso. E essa é a questão. Às vezes nós passamos a vida inteira sendo uma mesma coisa e a gente não consegue acreditar que Deus pode nos fazer algo novo, que Deus pode fazer da nossa história uma história diferente. Com aquele homem era assim também. Mas naquele exato momento, quando Pedro cura aquele homem através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, aquele homem então entra numa falência. Por que eu estou dizendo que aquele homem entra numa falência? Veja, um pedreiro faz casa para ganhar dinheiro. Um padeiro faz pão, um encanador arruma um encanamento, um mendigo pede. Ele é isso, a profissão daquele cara era ser pedinte, era como ele ganhava o pão dele. Mas o problema é isso, irmãos, é que você só ajuda um mendigo quando ele parece mendigo. Se eu for na sua casa pedir dinheiro, talvez você me dê por me conhecer. Mas se você encontra alguém saudável na porta do seu carro pedindo dinheiro, possivelmente você não vai dar, porque você vai olhar para a pessoa e falar: onde já você viu? Você é uma pessoa saudável, rapaz, vai trabalhar? Porque faz parte da questão de dar dinheiro ser um miserável ou aparentar uma miséria. Então aquele homem já não aparentava mais miséria, que ele foi curado, ou seja, a partir do momento em que ele se encontra com Jesus, a perspectiva de ajuda que ele queria foi mudada. Agora ele teve que aprender a se virar, porque agora não dava mais para ele ficar contando miséria, não dava mais para ele ostentar, talvez as pernas atrofiadas dele, dizendo: olha, por causa disso eu não consigo trabalhar, eu não consigo ser outra coisa por causa da minha condição física. Já não tinha mais desculpa para ele não enfrentar a própria vida, porque Jesus havia curado ele. Mas o primeiro momento daquele pedinte foi esse, foi falir.
Porque Jesus, através da cura, Jesus quebra todo o preceito, quebra toda a estrutura de miséria que ele tinha, toda a estrutura de desculpa, de autocomiseração, que de fato ele era aleijado, ele tinha todas as razões possíveis, porque se hoje alguém que tem uma deficiência física, infelizmente, sofre muito preconceito, quem dirá antigamente? Se hoje é difícil para um deficiente físico viver, imagina antigamente, as coisas ainda eram muito pior. Mas naquele momento, Jesus então fala toda a estrutura de miséria daquele homem. E aquele homem precisa então reaprender a andar, reaprender a pensar, reaprender a se ver. Esses são os momentos que eu passei, são momentos que você passou, os momentos que todo mundo que se encontra com Jesus e que vive com Jesus passa, direto. Porque todas as vezes em que nós estamos mostrando para Cristo, ou mostrando para os nossos irmãos, ou mostrando para a nossa comunidade as razões pelas quais nós somos miseráveis, toda vez em que nós não conseguimos então explorar todo o nosso potencial por desculpas, pretextos ou por algumas situações, Jesus entra na nossa vida e fale isso, irmãos, e fale de falência mesmo, porque é preciso que eu e você entremos em falência no campo físico para que Jesus construa em nós a vontade que Ele tem para nós. Aquele homem não podia ser mais mendigo. Ele não servia mais para ser mendigo. Assim como eu e você, quando nos encontramos com Cristo, não servimos mais para ser derrotado. Aquele homem não servia mais para ser um miserável. Assim como eu e você, quando nos encontramos com Cristo, assim como qualquer um, quando se encontra com Cristo, não serve mais para ser um miserável. A aproximação com Cristo nos faz falir nas nossas misérias. E uma vez falido nas nossas misérias, nós temos condições de crescer em graça, em sabedoria e conhecimento em Cristo. Então a palavra que eu tenho para você hoje é que eu e você possamos ser mendigos falidos. Possamos ser miseráveis falidos. Que antes estávamos refém à margem da nossa própria existência, carentes da nossa própria existência. Mas que um dia se encontrou com Jesus. Que um dia se encontrou com Deus. Que nos levantou da nossa própria miséria, que nos tirou do nosso lamaçal e nos fez caminhar, nos fez viver e nos deu vida e vida em abundância. Que Deus possa nesse exato momento entrar em nossas vidas e nos falir para nós mesmos e nos falir de nós mesmos, para que em nós possa sair a graça, misericórdia e amor perfeito de um Deus que nos amou tanto que nenhuma cruz foi capaz de diminuir o que Ele sente por nós. Que Deus possa nos falir, para que nós possamos nos reconstruir nele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido junto a Deus, em nome de Jesus. Amém.